Meus amigos, Jair Bolsonaro está absolutamente surtado. Deu um piti, rodou a baiana, assustou banqueiros e investidores do mercado financeiro, fazendo um escândalo. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão ficar escandalizados também. É um negócio extremamente bizarro, assim, que dá pra você ver o estado mental em que o sujeito se encontra. Claramente não está em pleno gozo das suas faculdades mentais cognitivas, né? Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você comprar aquela mansão de 6 milhões de reais, financiado pelo Banco de Brasília, no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar que no nosso Discord você pode enviar sugestões de projetos de lei, e no nosso Telegram você recebe notícias em primeira mão. Muitas vezes uma ação que eu vou entrar, um projeto que eu vou apresentar, um discurso que eu vou fazer, eu sempre mando antes no Telegram para vocês ficarem sabendo em primeira mão. Bom, vamos lá. Bolsonaro foi pro BTG, né, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, se não o maior, e foi dar uma palestra, como todos os pré-candidatos à presidência da República foram dar uma palestra e também ser sabatinados, passarem pelo escrutínio, digamos assim, do mercado financeiro. Dá uma olhada como começou a participação do Bolsonaro. Nós temos um quadro atual de antecipação eleitoral, mas eu não tenho aceitado provocações para entrar nesse campo, porque nós temos um país para administrar. E quando se fala em economia, nós não podemos esquecer que ao longo desses últimos 3 anos, a qual nós assumimos, em janeiro de 2019, tivemos 2 de pandemia. Realmente algo que nunca aconteceu semelhante no Brasil. Então, sobrevivemos a tudo isso. Na área econômica, o Brasil é um dos países que menos sofreu. Lamentamos na parte sanitária as mortes, lamentamos praticamente a morte da autonomia médica, perderam, né? Os médicos perderam essa autonomia durante a pandemia, mas não é um caso para a gente debater muito aqui no momento. Eu queria falar alguma coisa para os senhores, que o Brasil hoje está polarizado. Apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né? Os senhores deviam perguntar para mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, 16, fossem implementadas? Bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né? De nós revogarmos a autonomia do Banco Central, de revogarmos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retornar o imposto sindical, reestatizar as empresas que foram que foram desestatizadas, acabar com o teto de gasto, o governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia. Se nós viéssemos a fortalecer o MST, se nós fizéssemos uma campanha para recolher armas das mãos dos cidadãos de bem, se nós desmilitarizássemos as polícias militares, se nós extinguíssemos as escolas civil-militares e os colégios militares, se nós liberássemos as drogas no Brasil, se nós legalizássemos o aborto, se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. Então, cada item desse dá um debate, mas eu creio que isso tudo, já que está do outro lado, caso vier a ser implementado, e eu como parlamentar que fui, sei que o início de governo, da forma como sempre existiu no Brasil, um governo forte, um governo que bem se relacione com o legislativo no tocante à distribuição de ministérios, bancos oficiais, estatais, entre outras promessas. Nós sabemos como o parlamento age. Se isso tudo fosse botado em prática, como é que estaria a economia no nosso Brasil? Ele começa dizendo que os adversários, os inimigos dele, estão antecipando a eleição, tem uma antecipação eleitoral. Peraí, quem está em pré-campanha desde que se elegeu, quem está em pré-campanha desde que assumiu o mandato em 2019, chama-se Jair Bolsonaro. Mentira! Vamos lembrar que uma das principais promessas do Bolsonaro era apresentar um projeto para acabar com a reeleição. Você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito. Mas se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para quem nos suceder em 2026. Nunca mandou esse projeto porque sempre esteve em campanha para a reeleição. Depois ele diz que o problema da economia é só a pandemia e que nós sobrevivemos. Eu não sei que nós sobrevivemos que é esse. Quem são esses nós? Porque a maior parte da população não sobreviveu. 600 mil brasileiros não sobreviveram. Dezenas de milhões de brasileiros que estão passando fome não estão sobrevivendo. Aliás, estão sobrevivendo por muito pouco, né, com uma miséria, com uma migalha. E dizer que o Brasil é um dos países que menos sofreu? Peraí, meu amigo. Os dados objetivos mostram, os fatos mostram que o Brasil foi o país que mais perdeu valor na sua moeda no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Brasil foi o país que mais desvalorizou sua moeda. Neste exato momento, o preço dos combustíveis, o país é o terceiro país do mundo com a gasolina mais cara. É o terceiro país com a gasolina mais cara, meus amigos. Aí vem dizer que a gente passou bem pela pandemia. E aí ele ainda fala, ao
autonomia médica foi atacada. Que autonomia médica? É passar... Uai, seu app de vídeos curtos.